Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ilustrar o cálculo de uma programação econômico-financeira, seja um fluxo de fundos com cálculo de superávit, déficit de recursos de uma empresa fictícia, com cálculo preliminar também do seu fluxo de caixa operacional. Bom, e o problema que eu montei aqui é esse. Uma empresa terminou ano passado com 4 milhões e 500 mil em capital de giro líquido e 9 milhões em ativo não circulante líquido. O ativo não circulante líquido é o ativo não circulante diminuído do valor acumulado das despesas de depreciação e amortização. Então, para o ano corrente, ela planeja investir 450 mil em capital de giro líquido e 1 milhão e 100 em ativo não circulante. Estima-se que ela irá alcançar um lucro operacional, ou LAGIR, de 850 mil, sendo a despesa de DIA igual a 200 mil. Metade do capital da empresa corresponde a empréstimos bancários de longo prazo e debêntures, cuja taxa média de juros é de 7%. Calcule o fluxo de caixa operacional a ser alcançado pela empresa. A alíquota de imposto de renda de 34%. A empresa não terá que devolver empréstimos, mas terá que remunerar sua dívida de acordo com a taxa de juros, a taxa que é de 7%. Elabora o fluxo de fundos para o ano corrente, de modo a projetar o superávit e o déficit de recursos. Caso haja superávit, o mesmo será destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas. Caso haja déficit, a empresa cobrirá o mesmo, buscando empréstimos que custem a mesma taxa atual de juros. Bom, eu vou registrar aqui os valores de balanço. O ano passado terminou com 4 milhões e 500 mil em capital de giro líquido e 9 milhões em ativo não circulante líquido. O ativo operacional, que é o somatório desses dois, 13 milhões e 500 mil. Bom, considerando-se que esse ativo operacional é financiado por um capital de igual valor e considerando-se que metade do capital corresponde a empréstimos bancários de longo prazo, então eu vou registrar aqui que a empresa tem um capital de longo prazo correspondendo ao exímio longo prazo, correspondendo ao patrimônio líquido. O exigível a longo prazo correspondendo a metade do capital. O complemento, a outra metade. Então esse é o perfil resumido do balanço no fim do ano passado. Projeta-se que a empresa investirá 450 mil em capital de giro líquido. Então, para o ano corrente, o capital de giro líquido vai aumentar em 450 mil. E a empresa vai investir em ativo não circulante. Então, o ativo circulante líquido do ano passado, mais um investimento de 1 milhão e 100. Só que este valor é diminuído da despesa de DIA projetada para o ano corrente. Então, diminuindo 200 mil. Então, o ativo não circulante líquido chegará a 9 milhões e 900 mil. Total, 14 milhões e 850 mil. Ou seja, para o ano corrente, o capital demandado será também de 14 milhões e 850 mil. Ok? Bom, supondo-se que este capital continue sendo dividido em metade empréstimos de longo prazo, exímio a longo prazo, e outra metade de patrimônio líquido, nós podemos, a princípio, projetar para o ano corrente que o exímio a longo prazo vai corresponder à metade do capital.
como consequência, o patrimônio líquido de igual valor. Ok? Mas nós temos que ver como realmente a empresa conseguirá esse capital, dado que parte dele pode ser obtido por autofinanciamento, ou seja, por geração de recursos em suas operações. É a proposta de cálculo aqui do fluxo de caixa operacional. A capacidade da empresa em gerar caixa nas suas operações para o ano corrente, nós podemos calcular aqui a parte. Então, está sendo previsto que a empresa vai alcançar um lucro operacional de 850 mil. O fluxo de caixa operacional é o lucro operacional líquido após imposto de renda, ou LOLAIR, adicionado à despesa de DIA, porque no cálculo do LOLAIR, ou no PAT, está subtraída a despesa de DIA para fins de economia fiscal. Então, para transformar uma medida de lucro, como no PAT, em medida de fluxo de caixa operacional, nós fazemos um pequeno ajuste, readicionando no PAT a despesa de DIA do período. Então, da seguinte forma: lucro operacional 850 mil, calcularemos sobre ele o imposto de renda, 34%. O resultado dessa subtração vai ser o NOPAT. NOPAT projetado para o ano corrente, 850 mil, menos 89 mil, 561 mil. Nesse NOPAT temos 200 mil como despesa de IA, uma despesa que está sendo subtraída, mas como ela não é fluxo de caixa, eu a readiciono para finalmente chegar ao fluxo de caixa operacional. Então, a projeção de que a empresa terá no ano corrente um fluxo de caixa operacional de 761 mil. Essa é a fonte de caixa gerada pelas operações da empresa. Essa fonte de caixa deve ser comparada com as necessidades de fundos previstas em termos de investimentos em ativo não circulante, em investimentos de capital de giro e em remuneração da dívida de acordo com a taxa de juros de 7%. Então, vou montar aqui um fluxo de fundos projetado para o ano corrente. Vamos lá. O fluxo de fundos, então, vai ser calculado da seguinte forma. Eu vou registrar primeiro aqui as fontes. E a empresa tem basicamente duas fontes possíveis. A primeira é o fluxo de caixa operacional, cujos valores já estamos projetando de 761 mil. A segunda fonte é a de havendo necessidade, financiamento adicional mediante novos empréstimos de longo prazo. Então, vou colocar aqui outra fonte, uma fonte adicional, novo empréstimo a longo prazo. Eu posso considerar aqui que, se já estou projetando que o exigível a longo prazo vai aumentar de 6.750.000 para 7.425.000, eu já devo registrar aqui, estou considerando já como uma fonte complementar de recursos esse aumento. 7.425.000 menos 6.750.000. Ok? Bom, então eu tenho agora o somatório dessas fontes até o momento.
761 mil mais 675 mil. E vamos agora para as aplicações. Os usos de recursos. Temos como aplicação um investimento em capital giro líquido. A previsão de um investimento em capital giro líquido de 450 mil. E temos também um investimento em ativo não circulante. Então, ativos de longo prazo, investimento projetado de 1.100.000. E como terceira aplicação, a remuneração da dívida à taxa de juros de 7%. Então temos que registrar aqui os juros. Os juros sendo iguais a 7%, do ex de longo prazo projetado até o momento como 7.425.000. Okay? Só que a despesa de juros, ela diminui o imposto de renda. Então esse imposto de renda calculado a princípio como 289.000, ele diminui em função do registro da despesa de juros. Para cada R$100 de juros pagos, contabilizados, há uma economia de R$34, 34%. Então, isso significa que eu posso aqui registrar o valor líquido dos juros líquidos, como sendo a despesa de juros diminuída da economia de imposto de renda, a economia fiscal. Então, eu posso fazer simplesmente a despesa de juros calculada multiplicada por 1 menos 34%, que é a alíquota do imposto de renda. Então, na verdade, os juros líquidos corresponderão a 66% da despesa de juros. Ok? Bom, então temos até aqui um somatório de aplicações correspondendo ao investimento em capital de giro líquido, mais investimento em ativo não circulante, mais juros líquidos, 1.893.000. Ok? Bom, a comparação entre as fontes e as aplicações me dá um superávit se houver excedente de fontes. Me dá um déficit se houver um excedente de aplicações. Podemos ver aqui que há um excedente de aplicações, ou seja, uma falta de capital. E eu vou então registrar aqui o déficit projetado como sendo o total das aplicações menos o total das fontes. Então, eu estou projetando aqui um déficit de recursos para o ano corrente de 457.035. Ok? Bom, como é que esse déficit será coberto? De acordo com o enunciado, será coberto com novos empréstimos. Então, eu vou fazer o seguinte: esse fluxo de fundos em caráter preliminar, ele deverá ser revisto porque mais empréstimos se traduzem em mais despesas de juros. Então, aqui nessa coluna direita, eu vou fazer uma nova projeção considerando-se que o valor do exílio a longo prazo, o patamar do exílio a longo prazo, terá que corresponder, numa revisão das contas, a corresponder a 7.425.000 acrescido do déficit calculado. Então, ao invés de 7.425.000, o exílio a longo prazo terá que chegar a esse valor de 7.882.035. E nessas condições, eu vou repetir aqui o fluxo de fundos. Fluxo caixa operacional, 761.000. O novo exílio a longo prazo, então estou projetando agora
que essa fonte de aumento do ex-vivo a longo prazo corresponde a 7.882.035 menos o valor atual, o valor corrente. Então, o aumento do ex-vivo a longo prazo agora está chegando ao patamar de 1.132.035. O somatório dessas duas fontes, 1.893.035. Com relação às aplicações, 450 mil em capital de giro líquido, 1.100.000 em ativo não circulante. E os juros líquidos agora, eu posso aplicar a mesma fórmula aqui, 7% sobre o passivo, o ex-vivo a longo prazo, multiplicado por 1 menos 34% em função da economia fiscal. Então é isso que eu vou fazer. 7% sobre o ex-vivo a longo prazo vezes 1 menos 34%, ou seja, economia fiscal. Então, o valor líquido dos juros, 364.150. Com isso, eu tenho que o somatório das aplicações, 1.914.150. Ok? Bom, então agora eu posso calcular ainda um déficit em função de a soma das aplicações ainda ser superior à soma das fontes. Então, calculando essa nova previsão de déficit, 1.914.150 menos 1.893.035. Então, temos ainda um déficit de 21.115, ok? Mesmo obtendo um aumento do ex-vivo a longo prazo de 1.132.035. Isso significa que ainda teria que cobrir esse déficit com uma nova projeção de ex-vivo a longo prazo. Então, o ex-vivo a longo prazo deveria corresponder a um valor um pouco maior do que 7.882.000. Seriam 7.882.035 mais esse novo déficit que eu estou projetando. Então, o patamar de ex-vivo a longo prazo chegaria, na verdade, a 7.903.150. Nessas condições, uma terceira versão do fluxo de fundos teria o valor do fluxo de caixa operacional, o aumento do ex-vivo a longo prazo, então agora, o recálculo dele, 7.903.150 menos o que temos no ano passado. Então, o aumento do ex-vivo a longo prazo, 1.153.150. O somatório das fontes, 1.914.150. As aplicações, e os juros líquidos, 7% sobre o ex-vivo a longo prazo, considerando-se a economia fiscal, a líquida de 34%, a economia de imposto de renda proporcionada pelo pagamento dos juros. Somatório das aplicações, 1.915.000. Então, o déficit vai ficar muito baixo, bastante baixo. Eu posso até ignorar no momento. Me satisfazer com estes valores aqui projetados. Então, o ex-vivo a longo prazo chegaria a 7.903.150. Ok? E nessas condições, sabendo-se que o capital vai chegar a 14.850.000 para satisfazer um capital de giro líquido de 4.950.000, um ativo não circulante líquido de 9.900.000, eu posso dizer que, por diferença, eu projetaria um patrimônio líquido de 14.850.000
menos 7.903.150. Ok? Então, a nossa projeção de balanço para o próximo ano seria capital de giro líquido 4.950.000, ativo não circulante líquido 9.900.000, ativo operacional 14.850.000. Do lado direito do balanço, exigível a longo prazo 7.903.150, patrimônio líquido 6.946.850, capital 14.850.000. Ok? Como estava anunciado, havendo déficit, haveria cobertura desse déficit com o aumento de empréstimo a longo prazo. Havendo superávit, nós teríamos o pagamento de dividendos. Ok? Então, dessa forma, não temos a projeção de dividendos para o ano corrente dessa empresa, temos a previsão de aumento do exílio a longo prazo. Perfeito? E com estas projeções, de qualquer forma, o percentual do uso de dívida no capital total fica um pouco acima de 50%. Corresponderá à fração de 53%, 53,2%, o percentual de dívida no capital da empresa, de acordo com as previsões. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.